A gente é o que a nossa alma imagina. Diga glória a Deus. O que a nossa alma imagina, a gente é. Olha só o exemplo da Bíblia, da palavra de Deus, trazendo a entendimento à nossa vida hoje. Capítulo 11, versículo 8. Capítulo 11, versículo 8. Quem está com a Bíblia aí? Olha só o que diz aqui, ó. Pela fé, vírgula, para começar, tudo é através do quê? É pela fé. É pela fé. Não é pela emoção, não é pelo sentimento, não é pelas lágrimas, não é pela situação que eu estou precisando, não, é pela fé. É o que nos faz chegar a Deus, é a fé. A Bíblia diz aqui, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Quando a pessoa, ela vive a fé e obedece a palavra de Deus, aquilo que Deus manda ela fazer, ele diz, eis-me aqui. Deus chamou Abraão um dia e fez promessas para ele. Mas ele tinha que sair da casa dele, ele tinha que sair da terra dele, ele tinha que sair da parentela dele e ir para um lugar que ele nunca viu na vida e nunca esperava na vida. Olha lá no texto. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, e da mesma o quê? Promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara, a esposa de Abraão, recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito o quê? A promessa. Olha aqui nos olhos do bispo. Olha aqui para mim. A nossa vida é o que a gente imagina. A fé, ela faz a gente imaginar coisas que a gente nunca viu. Quando a gente vive pela... Agora, sem fé, a pessoa consegue imaginar coisas também. Existe um ditado popular no mundo, que é real mesmo, é verdade. Mas todo mundo sabe desse, lembra desse ditado, que diz assim, a propaganda, todo mundo conhece. Quem conhecia já, levanta a mão. A propaganda é a alma do negócio. Pensa comigo, gente. A propaganda é a alma do negócio. Eu quero que você pegue esse exemplo para você entender a palavra. A propaganda é a alma do negócio. Ou seja, sem propaganda o negócio não vai. Quantos comerciais a gente não já viu ou ouviu, e aquele barulho chato ou aquela imagem, mas de tanto passar, de tanto repetir, acaba a gente até lembrando toda hora, cantando, ouvindo na cabeça. A exemplo, eu vou dar um exemplo, é muito antigo, mas só para a gente pensar. Quem conhece aquele refrigerante Dolly? Dolly. Quem já viu aquela musiquinha? Dolly. Quem já viu? De tanto que você vê, de tanto que você, toda hora aparece uma propaganda, daqui a pouco vem à vontade, pera, deixa eu ver que esse negócio é bom. Tem isso, tem aquilo outro, não tem, não, o que tem? Tem Dolly. Ah, deixa eu ver. Aí vem na cabeça aquela propaganda. Assim acontece em outros tipos de situação. Você olha lá, é uma propaganda de um lanche. A propaganda de um lanche. Aí aquele lanche bem feitinho e tal, com aqueles negócios que chamam a atenção. Aí você olha e você fala, não quero saber disso não. Só que de tanto você ver, vai criando o quê? Vai criando vontade.
Você não comeu, você não bebeu, você não chegou perto, mas de tanto você ver, você já começa o quê? Imaginar. E isso é o que faz tomar na vida de uma pessoa. Olha o ano de 2021, olha aqui nos olhos do bispo. Você vai entender essa mensagem como é forte, gente, de Abraão. Olha como o diabo trabalha. A gente vivenciou esses dias a fé dos 400 de valente de Davi. Um dia se levantou um homem chamado Golias, e havia pessoas que falavam que ele era um homem gigante, que ele usava uma lança de mais de 3 metros, que ele usava uma armadura muito forte, que ele usava escamas, que ele usava isso. Quer dizer, o inimigo já trabalhava com uma propaganda. Antes de qualquer um enfrentar ele, todo mundo já escutava que ele era uma pessoa, que ele nunca tinha perdido uma luta, que ninguém nunca tinha conseguido vencer ele. Antes mesmo dele enfrentar o exército de Israel, chegou a informação que ele era uma pessoa praticamente quase que invencível, que não tinha ninguém para enfrentar ele. De tanto que as pessoas escutaram, todo mundo começou a ficar com medo. Por isso que a Bíblia fala que ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Ninguém. Tinha homens fortes no exército de Davi, tinha homens preparados, mas ninguém tinha coragem. Por quê? O diabo trabalhou com o comercial da imagem do gigante para fazer o povo se oprimir, para fazer o povo se aquietar, para fazer o povo pensar 3, 4, 5, 10 vezes antes de tentar enfrentar. Não é porque ele era assim que ele era invencível. Se alguém enfrentasse mesmo, alguém com certeza iria vencer. Só que o mal trabalha com uma propaganda para deixar a pessoa paralisada, com medo, para a pessoa olhar e falar, não, para mim não dá não, agora não tem mais como enfrentar, não tem mais como vencer isso não. Aí Davi, quando ele viu essa situação, a Bíblia diz que ele já viu de forma diferente. Por quê? Porque ele não deu ouvido à imagem, nem ao que as pessoas falavam da propaganda do gigante. Ele tinha no coração, ele imaginava Deus como um Deus grande e poderoso na vida dele, de tal maneira que na imaginação dele, ele já conseguia dizer, eu vou vencer esse gigante. Eu vou enfrentar esse gigante e vou vencer, porque Deus vai me dar a vitória. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha o ano de 2021. Qual que é a propaganda do ano de 2021, gente? Qual que é a propaganda que o mundo vem fazendo desde o ano passado a hoje? Qualquer pessoa que você vai conversar, qualquer pessoa, você vai no comércio, você vai na casa de alguém, você viaja para uma outra cidade, todo mundo está falando a mesma coisa. É a propaganda que o diabo fez para colocar medo em todo mundo. Olha quantas coisas a gente não passou do ano passado para cá. Lembra aquela vez que eu dei exemplo até domingo, olha, corre no mercado, compra tudo, porque não vai ter mais nada. Foi alguém que fez a propaganda na frente e as pessoas entraram em desespero e entrou naquela situação que aconteceu. E aí vem mais e mais coisas, olha, cuidado, olha isso, aquilo outro. E se a pessoa não busca a Deus, ela fica com medo mesmo, ela se acovarda, ela fica presa a um sentimento. Por quê? Porque ela dá mais ouvido à propaganda daquele problema, do que dá ouvido à palavra de Deus, que propaga o Deus que pode todas as coisas, o Deus que pode transformar, restaurar, mudar, mas a pessoa dá ouvido àquilo que ela está colocando. Por isso que a Bíblia deixa bem claro, pela fé, porque a gente é o que a gente imagina. Se a gente imagina que a gente não pode, então a nossa fé vai ficar atrofiada. Se a gente imagina que a gente pode, então Deus ele vai abençoar, a promessa dele vai se cumprir na nossa vida. Se você ficar deixando essa propaganda porque todo ano é uma propaganda do diabo, todo ano é uma propaganda, olha, está acontecendo isso, olha, você vai casar, alguém fala, não casa não, que está todo mundo o quê? Separando. Você vai abrir um negócio, trabalhar por conta, não faz isso não, porque está todo mundo fechando.
Você vai comprar algo, eu vou comprar isso aqui porque eu vou trabalhar, eu vou lutar para continuar com isso aqui e tal e tal. Aí alguém fala, ó, se eu fosse você eu não comprava, porque quem está comprando não está dando certo. E vem, se você tem fé, olha aqui nos meus olhos, se você tem a sua fé ligada a Deus, você tem imaginação como Deus, uma imaginação grande, uma imaginação com sabedoria, com direção, com consistência. Não se eu pegar algo para fazer, eu não vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer para Deus, eu creio que Deus vai me abençoar. É o exemplo que a gente vê de tantas pessoas. Abraão, Deus fez uma promessa para ele. Deus chamou Abraão, diz o texto lá no livro de Gênesis, Deus chamou Abraão e faz promessas. O nome dele ainda era Abrão. Aí Deus falou para ele, olha, eu vou te abençoar, vou abençoar a sua descendência, eu vou abençoar a sua vida, eu vou abençoar o seu casamento, eu vou te dar posteridade, prosperidade, eu vou te fazer uma grande nação de você, vai vir grandes nações, você não vai poder nem contar. Deus fez uma o quê? Deus fez uma propaganda, eu estou usando essa palavra para expressar a mensagem. Deus falou, é isso. Agora, para isso acontecer, você tem que o quê? Você tem que ter fé. Você tem que acreditar. E a fé faz a pessoa ser obediente. A pessoa que é rebelde, a pessoa que bate de frente, a pessoa que briga, falando das coisas de Deus, ela não está exercitando a fé. A pessoa que vive fazendo coisa errada, que vive fazendo coisas escondidas, ninguém vê, mas Deus está vendo. A pessoa não está vivendo pela fé. A pessoa está vivendo pela imaginação errada. Ela está presa por uma imaginação do pecado, de algo que está prendendo. A pessoa não consegue sair do lugar. Você pode ver que quando você quer dar um passo para frente, infelizmente, até as pessoas que a gente menos imagina, que está perto da gente, é usado pelo mal para falar, não faz isso, não vai dar certo. O próprio Senhor Jesus estava com Pedro para cima e para baixo, a ponto de Pedro fazer algo que Jesus fala, nossa Pedro, você é pedra preciosa, olha, você é uma bênção. Daqui a pouco o mesmo falou para Jesus, não Senhor, não faz isso não, olha, tenha dó de ti. E Jesus falou, arreda-te Satanás. Olha só como é que o mal trabalha, ele usa até quem está perto. É assim que acontecem as situações, por isso que a gente tem que agir e viver, gente, esse propósito que a gente está fazendo, buscando a Deus, é pela fé, por isso que é uma campanha de oração, é uma campanha de você exercitar a sua fé, buscar a Deus, diga glória a Deus. Essa cartela que você pegou, não deixa ela vazia não, escreve o seu nome nela, escreve atrás os seus pedidos. Se você não escrever, você não está fazendo como é para fazer. A fé já começa por um mínimo detalhe, pela obediência. A obediência, a gente tem tempo para fazer tanta coisa, não tem tempo para fazer um pedido a Deus, a colocar nossa fé. Bispo, mas eu não sei escrever. Pede para alguém escrever, bispo, mas eu não quero que ninguém saiba o que está no meu coração. Então pega uma caneta e vai fazendo risquinhos, e vai orando, e vai dizendo, meu Deus, o Senhor sabe a minha oração, ou aquilo que eu preciso, e usa a sua fé, porque a fé, a Bíblia diz que é certeza de coisas que não se veem, gente. E como a gente imagina, quando a gente busca Deus, a gente imagina coisas grandes na nossa vida. Olha a palavra de domingo, gente. Você veio domingo, quem veio domingo? Levanta a mão. E a palavra de domingo, você já esqueceu? Qual foi? Nós falamos sobre o quê? Sobre a luz e as trevas, os olhos. Olha aí. Se a pessoa não consegue imaginar as coisas boas, tem maus olhos, ela fica em trevas, não vai. Se a pessoa tem uma imaginação boa com Deus, um coração puro com Deus, ela começa a imaginar coisas grandes. E é esse Deus que nós estamos buscando, gente. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, coisas que é para impactar mesmo, coisas que é para envergonhar aquelas pessoas. Não é para envergonhar você, envergonhar a pessoa, não. É o seu milagre envergonhar aquela pessoa que falou para você que não ia dar certo, que não ia conseguir. Olha os testemunhos que a gente vê na igreja, gente. Seu mesmo.
Olha os testemunhos que Deus vem fazendo. Mas por quê? Porque se a pessoa for pela propaganda do mundo, a pessoa fica covarde, fica medrosa, fica presa. Se a pessoa for pela palavra de Deus, ela acredita. Ela começa a imaginar, poxa, olha aqui nos meus olhos, começa a imaginar coisa grande na sua vida, porque o seu Deus é grande e poderoso para fazer. Começa a imaginar, olha para o seu familiar que não é convertido, começa a imaginar esse familiar convertido. Começa a imaginar, tem gente que é tão negativa, que até para falar com uma pessoa, quando uma pessoa fala uma coisa para ela não escuta direito, ela já entende tudo o quê? Errado. É um exemplo, é um quê? É um exemplo. A pessoa quando ela é negativa, você sabe o que eu estou falando, negativa. Alguém chega para cumprimentar e fala assim, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Você foi no doutor? A pessoa entende assim, você foi no doutor? Ela falou o quê? Mas eu entendi, você foi no doutor? Ué, a pessoa é tão negativa que ela está pensando no médico, ela está pensando na doença, na enfermidade. Alguém diz para ela, paz do Senhor, você foi no doutor? Você aceita o convite? A pessoa já pensa no quê? No Covid. Tão negativo. Agora a pessoa que ela tem sonho, a pessoa que ela imagina, sabe, ela tem imaginação de Deus, ela usa a fé, a imaginação dela vai longe. Você olha para a sua loja, o seu comércio, o seu trabalho, você olha para a sua família, você olha para a sua saúde, você já começa a imaginar, meu Deus, vai ser tão maravilhoso o que o Senhor vai fazer na minha vida, isso aqui tudo vai mudar, isso aqui tudo vai ser realizado. Você olha lá o terreno, quem tem terreno aqui, levanta a mão. Você olha para o terreno, ou de longe você olha e você já imagina, meu Deus, vai ser maior do que eu estou imaginando, vai ser tão grande, vai ser tão abençoado. Você olha para a sua casa, e você fala, meu Deus, em nome de Jesus, eu vou reformar essa casa todinha, essa casa vai ficar desse jeito. Você já começa a imaginar, começa a orar, daqui a pouco as portas começam a abrir, as coisas começam a acontecer. Agora, quando a pessoa é negativa, a pessoa, ela olha para a propaganda do mundo, ela só olha, poxa, está tudo difícil. Gente, olha aqui para mim, está difícil as coisas sim, pé no chão, as coisas aumentaram, subiram o preço, sim, mas a gente com preço baixo ou com preço alto, com condição ou sem condição, o Deus que a gente serve, Ele é maior do que tudo, e Ele pode nos dar a condição que a gente precisa em qualquer situação. Diga glória a Deus. Em qualquer situação. O problema da gente é que a gente é negativo, a gente toda hora, meu Deus, não posso, não dá. É claro que tudo tem que ser feito com sabedoria. Ah, eu ganho R$1.000, eu quero gastar 2.000 porque eu imagino coisa grande, tá certo? Aí está sendo sem sabedoria, está fazendo uma dívida, que as bênçãos vão vir, você vai ter que desfazer das bênçãos para pagar as dívidas, está errado. E não é também agir de má fé, igual uma pessoa conversou comigo um dia, falou assim, a pessoa fez uma dívida, aí a pessoa falou assim, ô bispo, eu fiz um negócio e tal, mas você pegou, você usou, então, sim, mas você não pagou? Não, bispo, não deu para me pagar, e ele está muito bravo comigo, está querendo até me pegar e tal. Falei, mas você tem que resolver, você tem que ver, falar para ele, nem que seja aos poucos e tal. Falei, não, vou resolver. Aí enrolou. Aí um dia, sentado, conversando com ele, eu falei com ele, e aí, pagou aquela dívida? Está resolvido já, bispo. Sério? Pô, glória a Deus, resolveu? Sim, bispo, ele colocou na mão de Deus. Meu irmão, para o homem ter falado assim, eu coloco na mão de Deus, você acha que esse homem estava tranquilo, gente? Mas a pessoa falou assim, não, agora eu estou em paz, porque ele falou que eu não precisava mais pagar, porque ele colocou na mão de Deus. Olha só, foi agora que você está lascado, meu irmão. Se estava na mão dele, dava para você resolver. Agora que ele colocou na mão de Deus, você vai ver. E dito, não pode, gente. Tem pessoa que quer agir com maldade, quer pegar as coisas dos outros e não quer devolver, quer fazer uma coisa e não quer ser honesto. Deus não abençoa. Os filhos de Abraão não são assim, gente.
Os filhos de Deus não são assim. A pessoa, quando ela nasce de Deus, a primeira coisa que ela passa a ter é caráter. Ela passa a ter caráter. Fulano, eu não posso te pagar agora, mas eu vou te pagar. E vou te pagar. Eu vou te pagar não só falando, não. Aguarda, eu estou lutando, eu estou trabalhando. A pessoa que tá precisando, que está contando, ela até fala assim, nossa, ela passou mais firmeza do que o que eu preciso. É assim que as coisas acontecem, gente. Dívida todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem. Mas quando a pessoa tem bons olhos, ela tem fé, a dificuldade vira uma bênção na vida dela. As coisas difíceis elas revertem. E a gente precisa, usar a fé. Olha o que aconteceu com Abraão. Abraão foi tão abençoado. A Bíblia diz aí que Sara teve o poder de dar luz. Teve o poder de dar luz. Tudo acontece através do poder da fé. Através do poder da fé você vai andar sem depender de nada. Você vai dormir sem depender de remédio. Através do poder da fé, o seu familiar vai sair dos vícios, das drogas, da bebida. Vai sair das más companhias. Através da fé, você vai ter uma vida próspera. Olha, Deus vai te abençoar. Esse final de ano vai ser o final de ano mais abençoado da sua vida. Agora o que a gente precisa fazer? Usar a fé, ser fiel. Ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus, seu pensamento. Ser fiel a Deus com a sua pessoa. E acreditar, ainda que para todo mundo está negativo, você tem que ter visão, você foi separado por Deus. Ainda mais você que recebeu a unção. Diga glória a Deus. A gente precisa acreditar, gente, usar a fé, tudo é pela fé. Fala para quem está do seu lado, é pela fé que você vai conquistar. É pela fé que você vai sair dessa situação. Amém. Quem entendeu a palavra? A nossa vida é o que a gente imagina. Se a gente imagina que, poxa, para mim tudo é mais difícil, tudo para a gente vai ser mesmo difícil. Porque, gente, quando a pessoa vive pela fé, a última coisa, olha aqui nos meus olhos, quando a pessoa vive a fé, até quando ela está mal, olha aí, até quando ela está mal, as pessoas olham para ela e pensam que ela está no melhor dia dela. Sabe por quê? Porque ela é separada por Deus. Você é separado por Deus. Você pode estar mal, e alguém vai te julgar, vai te ironizar e dizer, fulano, você queria que você passasse o que eu estou passando, e você mal. Mas sabe por que isso acontece? É porque você é separado por Deus. E quem é separado por Deus é diferente. Mesmo quando está mal, derrubado, ainda assim as pessoas olham para você e pensam que você está melhor. Imagine, se já te imagina assim, você estando mal, imagina você estando bem. Imagina você estando bem. Então se apoie em Deus, gente. Ele foi na pior fase do sobrinho dele, gente. Perdão, na pior fase dele. Quando o sobrinho dele foi sequestrado, ele foi atrás do sobrinho dele com os homens que foram com ele, mas na pior fase dele. E os homens que foram com eles também tinham familiares sequestrados pelos reis. Que a gente vai falar muito disso. Por isso domingo, gente, não falte na igreja, diga glória a Deus. Mas seja fiel. Seja o quê? Pega a sua cartela nas suas mãos. Pode fechar a palavra de Deus. Essa é a palavra de salvação para a nossa vida hoje. Pega a cartela nas suas mãos. Olha aqui para o bispo. Seja fiel no dia que você está vindo. Se você puder fazer os 3 dias, faz os 3 dias como você nunca fez antes. Se você puder fazer 2 dias, faz os 2. Faz a terça e a quinta. Ou a terça e o domingo, não sei. Se você, bispo, eu venho de muito longe, eu só posso vir na terça-feira. Não tem problema não. A terça-feira vai valer para você como se você tivesse os 3 dias. Que eu sei que tem pessoas que vêm, que elas não podem vir outro dia. Mas quando elas vêm, elas são fiel e Deus abençoa também. Diga glória a Deus. Quando você não puder estar na igreja, você tenta acompanhar a gente, a reunião principal sempre. A gente vai procurar transmitir. Diga glória a Deus. E eu creio que Deus vai abençoar cada vez mais. Fica de pé no seu lugar. Dá uma salva de palmas mais uma vez para Jesus. Levanta a sua cartela para o céu. Levanta as suas mãos, gente. Feche os seus olhos.
E diga para Deus: eu tenho certeza que o Senhor vai mudar essa situação na minha vida. Diga para Deus: meu Deus, o Senhor é grande, meu Pai. O Senhor é poderoso. E eu creio que o Senhor vai fazer maravilhas na minha vida, na minha casa, na minha família. Aleluia. Levante a sua voz, diga bem forte, adorando a Ele em oração, quanto Ele é grande, quanto Ele é poderoso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Obras de tuas mãos.